Pessoal, achei uma ideia interessante. Um dos alunos aí que fez o curso perguntou como que geraria essas chaves de forma automática, um esquema meio que de chave primária. E a minha ideia aqui não era eu gerar automático isso, mas eu acho que é uma necessidade mesmo da gente fazer isso, então eu decidi implementar aqui na classe. Vou mostrar para vocês aí como vocês implementam na sua classe. Então, é o seguinte, chave primária nada mais é do que num banco de dados MySQL, por exemplo, a chave primária fica salva lá no information esquema, com uma informação do nome da tabela e o campo auto-incremento, então não tem mágica. O MySQL vai lá, vê na tabela qual que é a próxima e retorna para essa pessoa na hora de inserir um dado. Aqui a gente vai simular algo no mesmo sentido. Como eu vou fazer isso? Primeiro, se você tem um banco de dados, você vai usar minha aplicação só para enviar os dados do seu projeto já existente lá para o Firebase, deixa que o seu banco de dados controle as chaves. Você já envia para o Firebase as suas próprias chaves lá que o banco está gerando. Então você trabalha em cima delas. Não deixa dois bancos de dados gerar chaves para você, porque na hora de sincronizar você vai ficar um pouco perdido, vai ficar meio chato de você trabalhar. Então, o ideal é que apenas um controle essas chaves. Então, eu vou implementar nesse projeto aqui que não tem vínculo nenhum com o banco de dados local, só no Firebase, e vocês vão fazendo aí junto comigo. Aqui no caso a gente já tinha esses registros lá, eu vou excluir alguns aqui, vou deixar. Na verdade eu vou excluir todos aqui. Um. Não tenho nenhum registro lá mais na tabela de testes nossa. O que eu vou fazer agora? Vou criar uma rotina então para controlar essas chaves aqui. Então agora vamos lá no Firebase, dá uma olhada lá como tá, sumiu a tabela, sobrou a tabela de usuários aqui, que eu só estava a de arquivos de usuário. Vou excluir ela aqui também. E vou ficar sem nada aqui. Ok, agora que a gente precisa criar algumas rotinas aqui. O que eu quero? Vamos abrir aqui a Unity do Real Time. A Unity está aqui. Vamos ver a ideia aqui, qual que vai ser a ideia nossa. Quando eu clicar em enviar aqui, que eu estou enviando o EDT CPF aqui, que vai ser o ID, o que eu quero? Eu vou poder enviar ele vazio, só que porém, na hora que chegar lá, eu vou ter que verificar se eu já estou enviando um ID ou se eu estou enviando esse campo vazio. Então é aqui que a gente vai decidir isso daqui. Eu vou entrar aqui, eu vou deixar o método insert e vou utilizar o método update. Ok. Que funciona como insert, como vocês viram nas outras explicações. Eu vou entrar aqui agora no método update meu e vou ver o que ele está fazendo lá. Aqui o que acontece? Antes de enviar pro Firebase usando os componentes do REST aqui, o que ele faz? Ele salva a coleção aqui nesse ID resource e no ID parâmetros o JSON que a gente está enviando. Ok? O que a gente precisa? Colocar uma verificação aqui em primeiro de tudo. Como que a gente vai fazer? Vamos testar aqui. Se a hora que eu estou mandando essa atualização de dados aqui, eu estou enviando já um... O
que a gente precisa? Aqui, antes de atualizar, a gente vai precisar ver se está vindo um valor já na chave. Como a gente verifica isso? Se você não entrou muito a fundo aqui na Unity ainda, quando eu uso esse método key aqui, recebendo um valor, ele faz o quê? Ele vem aqui nessa propriedade key aqui que eu criei e já deixa a chave setada aqui para mim com o valor que eu estou enviando. É uma propriedade aqui que eu criei. Então, antes de fazer aquela atualização, a gente vai precisar ver se está vindo valor nessa chave. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, se... Vou parar o programa aqui, que ele não está preenchendo para mim. E vou vir aqui. Se o EDTKey for igual ao vazio, então só para a gente ver funcionando, eu vou dar um abort aqui e uma mensagem. Vamos ver aqui funcionando então. Conectei aqui. Diego. A hora que eu clicar em enviar, ó, chave não informada porque eu não informei a chave. Ok? E se eu informar a chave, enviou, já está lá no Firebase. E agora a gente vai criar uma rotina para fazer o quê? Se eu não passar a chave, ele vai gerar a próxima chave para mim, aí o auto incremento para essa tabela aqui no caso, que é a tabela de usuários. Mas a rotina já vai funcionar para qualquer tabela, então acompanha aí. Vou remover o registro aqui. Vou remover direto aqui no Firebase. Ok, removi. E agora vamos criar uma rotina aqui para controlar essas chaves, então, essas chaves primárias aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar criando uma função aqui. Vou criar uma função nova aqui. Deixa eu ver onde eu crio. Vou criar ela aqui no final mesmo. Uma função. Vou chamar ela de... Deixa eu ver como eu posso chamar. De AutoID. Onde ela vai precisar de um parâmetro aqui, o nome da coleção que eu quero pegar o ID. Vai ser do tipo string. E eu vou retornar a ele também, essa chave, apesar de, nos casos, ser um número inteiro, eu vou retornar ela sempre como string. Ok?
Pronto, tem uma função aqui. E agora eu preciso programar essa função aqui. Primeiro de tudo, eu vou testar lá se minha tabela, se a minha conexão tá funcionando, tá conectado. Então eu vou vir aqui, vou ver se conectado. Ah, peraí, como eu criei aqui, faltou isso daqui. Pronto, se conectado, então eu vou executar as rotinas aqui dentro. Aí o que eu preciso? Se estiver conectado, eu vou criar mais uma variável aqui para mim trabalhar com ela, do tipo string, e aqui dentro eu vou começar a utilizar essa variável. O que eu faço? id, igual, recebe. Já vou utilizar o método open aqui da minha própria classe para acessar uma tabela que a gente vai criar ela para controlar a chave primária. Vou chamá-la aqui, open. E aqui o meu método open, eu passo a tabela que eu quero retornar o ID. Eu vou dar um nome de auto-ID também. Toda vez que a gente quiser saber qual que é a próxima chave, a gente vai lá buscar nessa tabela aqui. Aí, barra. Para fazer aqui, o open já vai entrar dentro dessa tabela aqui para mim. E dentro do registro da coleção que eu estiver passando. Então, essa coleção que estiver passando aqui, ó, eu vou buscar lá nesse caminho lá no Firebase. Ele ainda não existe lá, não tem problema nenhum, ele vai ser criado caso necessário. Ok, o ID aqui pronto. Aí depois que esse ID recebeu essa JSON lá do Firebase, o que a gente precisa? Se ele não existir lá ainda, ele vai me retornar um JSON só com as chaves. Então eu vou tratar ele aqui. Vou fazer se o ID for igual a chaves aqui, quer dizer que ainda não existe lá essa tabela ainda, nem esse registro. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar ele com 1. Se não, ele vai receber o quê? Ele mesmo mais 1, que seria a próxima chave. A gente vai sempre armazenar a última chave ali nessa tabela aqui para cada coleção. Então, ele vai receber ele mesmo mais 1. Primeiro, eu preciso, como ele é uma string, eu preciso transformar ele inteiro. Então, str to int. Ok, transformar ele aqui no inteiro, para eu poder fazer mais 1. E em seguida, eu preciso reverter isso daqui e tornar ele um inteiro de novo. Uma string de novo. Essa é a minha ideia de fazer isso. Você pode, utilizando
depois que você vê como eu fiz, implementar de sua forma. Eu faço bem assim, explicado para quem ainda não tem conhecimento. Eu poderia deixar isso daqui bem mais encapsulado, então, só que aí ia ficar confuso para algumas pessoas começar a entender. Então, dessa forma fica legível para qualquer um, independente do seu conhecimento aí. Então, beleza? Aqui, ó. Vamos só testar se isso aqui está funcionando. Como eu vou testar? A hora que eu clicar aqui, a hora que eu vim aqui no update, eu vou fazer o quê? Alt ID ali. Aqui. O Alt ID, eu vou passar o nome da coleção, que vai ser essa coleção que já está vindo aqui nesse F coleção. Então eu vou passar aqui. Pronto, isso daqui já é para retornar para a gente que a chave vai ser a 1. Deixa eu ver. Ó, vou enviar. Foi lá, informou para mim a chave não informada. Ah, faltou jogar o ID aqui no result da minha função, para ele exibir lá para mim. Então, ó, result ID. Vou deixar um breakpoint aqui para a gente ver que essa informação que vem lá do Firebase quando ele não encontrar. Enviar. Parou aqui no meu breakpoint. Ó. Se eu colocar o mouse aqui no meu ID, eu vou ver que ó, o retorno que eu estou recebendo de lá é exatamente as chaves que eu estou tratando aqui. Ó. Então ele vai entrar aqui e vai setar o ID para mim como 1 e vai retornar para mim que o próximo ID seria o 1, ou seja, seria o inicial aqui. Aqui, ó, chave não informada 1. Ok. Continuando aqui agora. Abortou. Ok. E agora a gente precisa programar o que vai acontecer aqui quando não existir esse D. Ou quando existir, para a gente ir sempre incrementando ele lá na nossa tabela de onde a gente vai buscá-lo.
Essa parte aqui você dá uma atenção. Vou explicar algumas coisas. O que acontece? Eu vou precisar sempre enviar esse ID para mim atualizando a minha coleção lá no Firebase. Como eu vou fazer isso? Eu vou praticamente precisar enviar essas informações de novo aqui para o meu... Deixa eu pegar o path aqui. Eu vou pegar daqui, ó, para não ficar digitando tudo. E eu vou colar lá no, ó, pega aqui do path e copia tudo isso daqui até o execute e vai lá na função que a gente criou e vamos colar isso lá. Ok, vou colar ela aqui. E agora eu vou alterar o que eu preciso aqui. A base URL aqui eu não preciso alterar, eu vou manter. Dessa forma já vai funcionar. O resource aqui a gente vai precisar alterar. Vou dar um espaço aqui para ficar mais claro. Esse resource aqui é o quê? É o caminho lá do Firebase que a gente está acessando. No nosso caso, seria esse caminho aqui, ó. Então, eu quero acessar esse caminho. Porém, eu preciso adicionar mais algumas informações aqui. Que é o quê? Um ponto JSON e um ponto de interrogação. Por que o ponto de interrogação? Porque se você estiver trabalhando autenticado, você vai precisar passar o token aqui também. Esse ID token é quem armazena para a gente o token quando a gente cria já a classe com autenticação. Então a gente precisa mandar dessa forma. Lá no meu projeto Firebase, eu quero aqui nessa coleção aqui AutoID. Nesse registro aqui, ó, que cada coleção aqui vai ser interpretada como um registro lá nessa tabela. Como um campo nessa tabela aqui. Então vai ter a coleção com o nome que eu estou passando. No nosso caso vai ser o usuário. E ela vai receber a informação do ID para ir se incrementando. Ok, o resource é isso. Agora, o método vai ser o método path mesmo. E o que eu preciso enviar é o valor aqui do ID. Como que eu vou fazer isso aqui? Para mim ficar sempre atualizando essa informação lá. Eu preciso mandar um JSON aqui, ok? Vou criar um JSON aqui para eu poder enviar lá. Vai ser um JSON bem simples, onde eu só vou ter o nome da coleção e o valor que vai ser o ID ali. Então aqui a gente passa a coleção. E o ID. Pronto, já vou estar mandando um JSON ali para ele, para essa coleção aqui, ser atualizado. Então ele vai informar para mim
Ele vai atualizar na tabela auto ID, a coleção que eu estiver enviando e o ID que vai ser o último ID adicionado. Ok. Aí, vamos pensar um pouco além aqui. Antes de executar aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu mostrar para vocês. Toda vez que eu executo aqui o meu REST request aqui, que eu faço uma requisição lá no Firebase, ele vem aqui e executa esse método aqui. Esse método faz o quê? Ele vai resetar praticamente as informações que eu já estou mandando para começar a zerada na próxima. Só que nesse caso aqui, como eu estou fazendo isso daqui à parte, eu não quero que ele altere nada desses caras aqui para mim, senão eu vou ter um problema. Ele vai alterar assim que ele executar a minha rotina aqui dentro da minha função AutoID, ele vai vir aqui e vai apagar tudo que eu já estava mandando antes do update aqui. Aqui, ó. Se eu deixar ele executar, ele vai limpar essas variáveis aqui, ó, que eu estou precisando passar ela depois antes de executar de novo. Então eu não quero que isso aconteça. Então, para isso, eu vou resolver de uma forma bem simples aqui. Como que eu vou fazer isso daqui? Primeiro, quando eu entrar aqui para executar isso daqui, eu vou usar o próprio REST request aqui para controlar isso. Todos os componentes têm uma propriedade que chama tag, que se você for analisar, você não usa ela para nada, que ela é meio que um coringa para se você quiser utilizar ela para qualquer coisa. Para eu não ter que criar variáveis e rotinas, eu costumo usar bastante a tag dos componentes para controlar as coisas. Então eu vou vir aqui no meu REST request, vou dar um tag e vou alterar ela, que por padrão é 0, para 1. Ok? Depois que eu fizer tudo que eu tenho que fazer, eu volto ela para 0. Ok? E aí aqui no meu after execute aqui, depois que eu executar, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou testar aqui, ó. Se a tag tiver 0, então eu limpo todos os caras que eu preciso aqui. O resource eu vou deixar de fora aqui. E vou dar um end aqui. Ó, se eu quiser empurrar um bloco de texto para lá, Ctrl Shift I. Você empurra ele para lá. Ctrl Shift U, você empurra ele para cá. Então eu quero que ele vá para a direita, Ctrl Shift I. Alinhar ele aqui. Ok. Então o que acontece? Depois que eu executar aqui, nessa rotina,
A hora que ele entrar aqui nesse método executa, ele vai entrar aqui, depois que ele executar, e vai ver. A tag é 0? É. Então, eu preciso limpar todas essas variáveis aqui. Se não, não faço nada. E dessa forma, eu controlo utilizando a tag. Ok, mais algumas coisas aqui para deixar essa rotina bem otimizada aqui. Como eu ensinei para vocês sempre utilizar esse ID aqui junto, a gente vai precisar criar uma rotina aqui para adicionar esse ID aqui lá para nós, de forma automática. Eu vou pegar ele aqui, comentar até ele aqui, para ele não ser executado. Vou voltar aqui no Firebase. E a mesma função aqui, eu posso usar ela aqui, que eu já estou dentro do real time. Então, ele vai adicionar para mim o que eu estiver mandando aqui já na minha função, lá no meu JSON principal que eu estou criando. Então, eu posso vir aqui e aqui dentro da minha rotina, quando eu estiver mandando lá, eu já mando o ID junto aqui, para eu ter a estrutura que eu preciso lá nos campos naquelas rotinas de JSON lá, para obter os dados de forma mais prática. Se você não for utilizar o ID, não precisa fazer isso daqui. Eu vou manter o código dessa forma, vou dar o ID aqui e vou passar o ID aqui. Então, dessa forma aqui, quando eu não enviar o ID, eu acho que eu não tenho problema se eu mandar 2 vezes, ele vai saber mandar uma só. Assim a gente já testa, porque a gente não vai saber se a gente está atualizando ou se a gente está enviando. E aquela rotina só vai adicionar caso eu esteja criando uma nova. Eu vou deixar os dois aqui por enquanto e não sei se vai dar erro, a gente vai descobrir. Voltar aqui. Então, vem aqui e adiciono o ID aqui no JSON principal que eu estiver enviando lá para o Firebase. Ok. Aí só por garantia, eu vou fazer o seguinte. Meu F coleção aqui, que é o responsável por armazenar o caminho que eu estou enviando os dados lá para o Firebase, a tabela no caso, eu vou forçar ele a receber a coleção aqui de volta. Para se alguma rotina aí no meio nesse meio tempo aí, por algum motivo, tenha limpado para mim. Então, ok. Aí sim eu executo e retorno aqui certinho. Deixa eu ver aqui agora. Vou fazer isso aqui funcionar direto agora, então. Vamos fazer o seguinte, tirar o abort daqui. E fazer o quê? Se o ID for igual ao vazio, então ele vai receber o ID key aqui, vai receber esse cara aqui. E só com isso daqui, agora eu acho que lá já vai funcionar certinho. Porque ele vai entrar aqui, vai executar tudo que tem para executar. E depois vai dar continuidade e vai limpar tudo que precisa ser limpo ali para funcionar. Deixa eu dar uma olhada se está tudo em ordem para a gente testar. REST client, ok. Resource. Ah, não, ó. Aqui no resource a gente não passa a coleção. Senão, a cada vez que a gente enviar isso daqui, ele vai tentar criar um nível novo lá na nossa estrutura.
Então isso aqui é só dessa forma aqui mesmo. E do resto, acho que é isso aqui mesmo. Vou rodar aqui. Vou enviar meu registro aqui. Enviar. Ok. Agora ele criou certinho aqui, ó. O ID e na tabelinha ID, no campo usuário, o ID1. Aí eu vim aqui em seguida, criei na tabela de usuários o registro com o ID1 aqui também. Vamos tentar mais um aqui. Sem enviar o ID. Olha lá, atualizou o meu registro aqui na minha tabela de ID e criou o próximo registro aqui. Então, dessa forma, a gente já tem uma rotina de autoincremento aí para o nosso Firebase, quando a gente não for usar outro tipo de banco de dados. Só vou dar mais uma implementada aqui, por quê? Porque aí quando a gente enviar esse registro aqui, a gente já retorna o valor aqui no campo CPF. Vou criar uma rotina aqui simplesinha para fazer isso. Vamos fazer assim. Cadê o meu... Vou criar uma propriedade aqui. Ó, eu já tenho essa propriedade conectada aqui. Vou criar mais uma. Vou chamar ela de last ID, que vai ser o último ID. E também vou tratar ela como string. Ctrl Shift C. Criou para mim aqui as duas procedures, a procedure e a function necessária. E agora eu vou lá no meu método lá, AutoID. E vou fazer o seguinte. Depois de tudo isso, vamos lá no last ID. Ele recebe o ID também. Então, depois que a gente executar aqui, a gente pode fazer o seguinte. O EDT CPF .text recebe o que tiver na nossa classe .lastid. Pronto. Vamos ver isso funcionando. Tem dois registros, vou tentar mais um aqui. Vou enviar. Ele enviou e retornou para mim aqui no meu campo a chave que eu acabei de criar lá. Então, dessa forma,
a gente consegue controlar as nossas chaves primárias aí, utilizando a minha classe e implementando essa nova rotina aí na classe. Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse novo conteúdo. Isso não estava dentro da minha ideia dos próximos vídeos, mas eu achei muito legal, muito interessante e até para mim utilizar depois em outros projetos. Então eu resolvi fazer esse vídeo compartilhando com o pessoal que adquiriu o curso. Valeu, depois tem mais 2 vídeos então.